A gente continua falando sobre o assunto Black Friday. Agora em estúdio eu recebo o advogado especialista em direito do consumidor, Jeremias Moura. É com ele que nós conversamos a partir de agora. Jeremias, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo. Tá certo. Então, boa tarde, Lívio. Okay. Boa tarde aos telespectadores. Boa tarde. A gente conversava aqui nos bastidores, Jeremias, sobre essa questão da Black Friday, que já chega à sua 9ª edição aqui no Brasil. Você acredita que essa data pegou no Brasil? Eu acho que sim. Eu acho que a cada ano, né, há uma intensificação das campanhas publicitárias dos grandes fornecedores acerca desse evento. E esse evento eu penso que pegou. Né? Eu acho que, inclusive, o mercado de consumo faz muita expectativa por essa data. Alguns dos consumidores, inclusive, antecipam compras de Natal, né, nessa data, de modo que, penso, no Brasil tenha pegado a Black Friday. O que é que o nosso CDC, Código de Defesa dos Consumidores, diz acerca de promoções como essa do Black Friday, principalmente no quesito trocas? Não, no quesito trocas, a postura e a legislação trata de maneira indiferente a figura do Black Friday, de modo que o direito de troca do consumidor prevalece quando o produto tiver adquirido, seja na Black Friday ou seja fora da Black Friday, tiver algum defeito. Certo. Havendo defeito, não há dúvida de que o consumidor tem o direito, com base no artigo 18, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, de exigir a troca, a substituição ou o abatimento proporcional do preço. Né? Lógico, isso depois que é dado ao fornecedor o prazo de 30 dias para que ele possa resolver o vício. Né? Mas, portanto, pelo CDC, a legislação que se refere à troca, independentemente de ser Black Friday ou não, permanece. De modo que o consumidor tem direito à troca nos casos de produto viciado, né? Defeituoso. E não só a troca, volto a dizer, a troca, a devolução do que pagou ou o abatimento proporcional do preço depois dos 30 dias que a legislação garante ao fornecedor para resolver o vício, substituindo as partes viciadas. Né? Jeremias, a gente conversava aqui nos bastidores também sobre essa questão da publicidade. Muito tem se falado sobre essa Black Friday. Algumas pessoas estão trabalhando até a Black Week, né, justamente para estender, na tentativa de estender esse alto volume de vendas no comércio brasileiro. O que é que o nosso Código de Defesa dos Consumidores diz acerca da propaganda enganosa? Em primeiro lugar, como identificá-la? Não, lógico. Não há dúvida de que o CDC se preocupa em garantir a verdade no âmbito da publicidade, de modo que a publicidade enganosa, ela tem um tratamento dado pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo que o fornecedor pode ser punido caso incida numa propaganda ou numa publicidade enganosa. E o consumidor pode exigir aquilo que efetivamente está definido na propaganda, né? Com base no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor pode exigir o que está no anúncio publicitário. E essa é a grande questão. Né? O consumidor precisa ficar atento a esses anúncios e caso efetivamente ele tome contato com um anúncio que depois o fornecedor diz que não vai cumprir, é totalmente possível ao consumidor tentar fazer valer o que está no anúncio. Né? Então, isso é de maneira muito tranquila no Código de Defesa do Consumidor. Além dessa garantia que está na legislação de que o fornecedor deve cumprir o que promete, no caso, um fornecedor que for pego praticando essa publicidade não muito assim correta, por assim dizer, ele também está sujeito ao tipo de sanções? As sanções são diversas. Há, inclusive, uma sanção criminal para essa conduta, né, prevista no Código de Defesa do Consumidor, de modo que o fornecedor que incide na chamada publicidade enganosa, ele está sujeito a sanções de ordem criminal, de ordem administrativa, multas que podem chegar a 10 milhões de reais, caso o fornecedor venha a descumprir. Lógico, esse parâmetro dos 10 milhões é o parâmetro limite, né? É o teto estabelecido pela legislação. No entanto, isso é analisado caso a caso. Se vai ser 1 milhão, se vai ser 100 mil, lógico, depende do porte do fornecedor, né, o valor da multa. Mas além das sanções de ordem criminal, administrativa, é possível também a sanção civil. E a sanção civil é o consumidor ajuizar uma ação, tentar fazer valer o que está no anúncio ou, de repente, receber uma indenização por danos morais pelo fato de ter sido enganado. Né? É uma possibilidade também. Jeremias, é lei aqui no Brasil. O Código de Defesa do Consumidor deve estar em todo estabelecimento que pratique comércio, no caso. Mas como que o consumidor piauiense e teresinense pode valer os seus direitos de consumidor, além de, é claro, consultar o CDC? Eles buscam a quem reportar algum erro que for flagrado, que for identificado durante a Black Friday? Bem, no caso, penso que o principal órgão público que nós temos à disposição do mercado de consumo e dos consumidores seja o PROCON.
né? O PROCON é bastante acionado nesses casos e dá uma certa resolutividade aos casos, até porque, normalmente, no geral, os casos são pequenos, são valores de pequena monta. Então, de repente, pensar numa ação judicial para discutir esse tipo de tema talvez não seja a saída. Sabemos que nós temos um judiciário que está entulhado de processos, de modo que o PROCON atua bem nesses casos, porque, havendo qualquer violação do direito do consumidor, o PROCON, ao receber uma reclamação, pode chamar o fornecedor, tentar uma mediação e aí, de repente, sem processo judicial, acaba por se resolver a situação. Então, acho que o PROCON seja a primeira saída. Caso não se resolva, né, eventual prejuízo ao consumidor no âmbito do PROCON, o próprio PROCON já encaminha a situação para o juizado especial. Ou, caso o consumidor não tenha condições de arcar com custas processuais, não tem dinheiro para pagar um advogado, encaminha, às vezes, até para a Defensoria Pública para que possa ser ajuizada uma ação na Justiça, né? Então, essa é uma possibilidade. Agora, é importante dizer que, nesse momento de Black Friday, o consumidor tem que se preparar para não cair em duas armadilhas. Penso. A primeira é o chamado consumo por impulso. Então, é importante o consumidor definir o que se constitui objeto de interesse dele antes de ir à loja. Porque senão ele vai à loja e compra, às vezes, uma coisa que não lhe interessa naquele momento. Só porque o preço parece atrativo. Exato, parece atrativo. Então é importante definir o que comprar, o que lhe interessa e quanto você pode gastar para evitar o endividamento exagerado, né? E uma outra coisa também interessante diz respeito ao comércio eletrônico. Hoje a Black Friday movimenta muito dinheiro e ocorrem muitas transações no âmbito do comércio eletrônico. O sujeito entra na internet, entra num site, compra um produto e tal. E nesse aspecto é importante o consumidor se certificar da referência do site. Será que é um site de fato confiável? Não é? É importante, por exemplo, não entrar em sites que não sejam referenciados e, de repente, nem seguir aquelas promoções que se recebe por e-mail, por redes sociais, né, Facebook, Instagram, porque muitas vezes não se consegue se certificar da viabilidade ou da segurança daquele site. E isso, às vezes, pode trazer um prejuízo tremendo, o sujeito comprar algo na internet, por meio de comércio eletrônico, e não receber. Né? Então, é preciso se certificar disso, né? É preciso ver direitinho lá na barra do navegador se tem um cadeadozinho na loja. É importante entrar direto no navegador, no site da loja, ao invés de entrar por um site intermediário, né? Um link sugerindo isso, sugerindo aquele clique, porque, às vezes, acontece do consumidor clicar naquele site intermediário e ser direcionado para um outro site, que não aquele que efetivamente está anunciado, né? E aí, muitas vezes, nessas circunstâncias, acontecem fraudes. Jeremias, muito obrigado pela sua participação, mas só para encerrar, gostaria de lhe perguntar, na realidade, se você tem mais alguma dica a passar para o pessoal de casa, porque realmente as promoções são muitas, o dinheiro não está tanto assim, mas muita gente quer aproveitar esta Black Friday para fazer compras. O que você gostaria de acrescentar? Bem, é importante que o consumidor esteja atento, né? Esteja atento a esses anúncios, verificar se de fato os preços que se mostram nesses anúncios publicitários vinculados à Black Friday são efetivamente vantajosos. Claro. Né? Eu acho que isso é o mais importante, porque afinal, para o consumidor, a grande vantagem que ele vai ter é o preço e as condições de pagamento. Então, quanto a isso, é necessário que ele se certifique. E com relação ao comércio eletrônico, é muito importante se certificar da segurança da transação. Sim. Porque é no comércio eletrônico, nesse momento de Black Friday, onde acontecem as fraudes, né? O sujeito comprar e não receber, ou comprar e não receber exatamente aquilo que efetivamente adquiriu, ou comprar e lá na hora está anunciando um preço, na hora que você gera o pagamento é outro preço, né? Então é importante. Com relação ao comércio eletrônico, que eu acho que é o que chama mais atenção, também é muito relevante que o consumidor venha a não fazer pagamento por meio de transferência bancária. Transferência bancária pode estar caindo na conta de um estelionatário, enfim, ninguém sabe. Né? E nem por boleto. O ideal é que se faça o pagamento, quando é comércio eletrônico, por meio de cartão. Porque aí você tem uma operadora que pode, de repente, numa situação de fraude, suspender a transação. Né? Então é isso. Jeremias, muito obrigado. Boa tarde para você. Aproveite suas compras também, tá? Tá bom. Até a próxima. Boa tarde.